Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho, na noite desta quinta-feira, abençoada por Deus, o nosso Pai. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé e de esperança. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu tenho certeza de que as grandes bênçãos do Senhor te alcançarão, tá bom? Faça seu pedido de oração no chat, na descrição aqui deste vídeo, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero já clamar a Deus pela tua vida. Deus abençoe vocês. Estou aqui no quartinho de oração, visão de águia, para juntos falarmos com Deus por meio da oração. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crer. Oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, nos curvamos aqui agora diante de ti, com os nossos corações voltados ao Senhor, o Deus que criou os céus e a terra. É mais um dia, é mais uma oportunidade que o Senhor me deu para estar aqui neste canal, para orar junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, aqueles que estavam aguardando por esse momento, ó Deus de clamor, por esse momento de súplica, ó Deus, nesta oportunidade abençoada. Senhor meu Deus, eu não sei quais são as guerras, as batalhas, as pelejas deste homem e desta mulher, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor inclusive conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe do que precisamos neste exato momento. Eu oro por aquelas pessoas que estão passando por turbulências, enfermidades, doenças, pessoas que estão passando por problemas familiares, por problemas na vida profissional. Ó Deus, pessoas que estão lutando contra causas na justiça, pessoas que estão enfrentando batalhas diversas em todas as áreas das suas vidas. Deus abençoa, ó Deus, os pedidos de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, que vieram aqui com fé, que vieram aqui com toda a convicção, com toda a certeza, vieram clamar, ó Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Pai, nós suplicamos a Ti nesta oportunidade. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um privilégio que o Senhor nos deu de nos reunirmos na Sua presença. Pai querido, Pai amado, nós oramos nesta hora, ó Deus, e clamamos, ó Deus, apresentando cada um dos meus irmãos e irmãs nas Tuas mãos. Que haja um mover dos céus, que haja o mover do Espírito Santo no seio desta família. Pai, eu abençoo e declaro vitória sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu declaro, ó Deus, uma noite abençoada para que o Seu nome seja glorificado. Eu creio, Senhor, visita os meus irmãos, as minhas irmãs, e abençoa não apenas agora
mas para todos sempre. Deus abençoe também todos os filhos e filhas que têm vindo aqui e têm abençoado esse projeto, cada irmão, cada irmã que tem sido instrumento do Senhor também aqui nesse canal. Que haja vitória total e completa na vida de cada um dos teus filhos. Eu abençoo e repreendo todo o mal contra a vida, a casa, a família. Deus, eu abençoo a empresa deste homem, desta mulher, os empresários, eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego todas as famílias, ó Deus, necessitadas. Eu passo para os teus cuidados, meu Deus, e declaro sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro a vitória total. Eu declaro a bênção por completa, em nome de Jesus. Pai, nos dê uma ótima noite de sono, de paz, de tranquilidade na sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, gostaria de ler a palavra de Deus nesta noite com vocês. Sem delongas, eu gostaria de ler Lucas, no capítulo 13, versículo 20 e 21. Lucas, capítulo 13, 20 21, a palavra de Deus diz assim: e disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Bom, eu gostaria nesta noite, em poucas palavras, de falar sobre o poder transformador do reino de Deus. Eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre uma das menores parábolas de Jesus, mas que carrega uma das maiores verdades do Evangelho. A parábola pequena, é uma das menores parábolas bíblicas, mas que traz um significado, que carrega uma das maiores verdades do Evangelho. Jesus aqui está ensinando sobre o reino de Deus. Se você observar nos versículos anteriores, ele havia comparado o reino a um grão de mostarda, ou seja, algo pequeno que cresce e se torna uma grande árvore. Agora, ele vai usar uma outra figura simples do cotidiano. Sim, ele vai utilizar o fermento. Sim, o capítulo 13 de Lucas apresenta diversos ensinamentos de Jesus sobre arrependimento, salvação e reino de Deus. Sim, esse capítulo fala de arrependimento, salvação e reino de Deus. Jesus estava ministrando em um período em que muitos esperavam um reino político, um reino visível, um reino imediato. Os judeus imaginavam que o Messias derrubaria Roma e estabeleceria um governo terreno. Eles aguardavam isso, os irmãos aguardavam isso, mas Jesus mostra que o reino de Deus ele começa de forma discreta, sim, silenciosa e aparentemente pequena, porém possui um poder de transformação extraordinário. Ele ensina que Deus trabalha muitas vezes
longe dos holofotes. Deus trabalha nos bastidores da vida. Então, na cultura judaica, naquele tempo, ó, que está comparando que o reino de Deus trabalha nos bastidores. Ou seja, aí ele vai pegar a figura do fermento, porque na cultura judaica o fermento era algo muito conhecido. As mulheres utilizavam uma pequena porção da massa de fermento para misturar em uma grande quantidade de farinha. Aos olhos humanos, aquela pequena quantidade parecia insignificante. Mas, depois de algum tempo, toda a massa ela era transformada. Então, aqui os ouvintes de Jesus entendiam perfeitamente esta imagem. Ele traz algo do cotidiano para ensinar uma grande verdade. Porém, depois de algum tempo, nós sabemos que todo o fermento, a massa que leva o fermento, ela é transformada. Então, todo mundo conhecia, sabia disso. Então, o que parecia pequeno possuía um efeito capaz de alcançar tudo. É assim. Nós sabemos que o efeito, ele alcança tudo. O efeito do fermento, ele alcança tudo. Então, Jesus aqui está revelando a característica fundamental do reino de Deus, a sua capacidade de transformação inteira. Sim, o reino não age primeiro de fora para dentro. O reino, ele age primeiro de dentro para fora. Observa que depois que você mistura a massa do pão ou do bolo, que seja, depois que você mistura, você não consegue mais separar o fermento. Você não sabe mais, você não sabe separar mais o fermento, você não tem como separar. Mistura e você não sabe mais quem é quem. Então, olha que algo tremendo, gente. Jesus falando sobre o reino de Deus, a capacidade de transformação por inteiro. Então, o reino não age primeiro de fora para dentro, mas de dentro para fora. Amém? Ele transforma o coração, ele muda a nossa mente, renova os valores, ele altera as nossas prioridades e, consequentemente, muda toda a vida de alguém, o reino. Então, quando Cristo entra em uma pessoa, ele não deseja transformar apenas uma área da vida daquela pessoa. O seu propósito é alcançar a totalidade do ser. Eu repito, o propósito de Jesus é alcançar a totalidade do ser humano. Então, assim como o fermento leveda toda a massa, a presença de Deus quer alcançar todas as áreas de nossas vidas. Isso aqui é muito forte, né? É muito forte esta palavra. É muito forte. Então, pastor Vanderlei, qual ou quais lições podemos aprender aqui esta noite? Não despreze os pequenos começos. Primeira lição, não despreze os pequenos começos. Segunda lição, Deus trabalha mesmo quando você não vê. Terceira lição, uma verdadeira experiência com Cristo transforma tudo. Eu disse 3 lições. A primeira, não despreze os pequenos começos. E por que isso? O reino de Deus, ele começa pequeno, uma oração simples, uma leitura simples da Bíblia Sagrada, não é uma decisão de voltar para Deus, uma atitude de fé. Muitas pessoas desistem porque olham para o tamanho do começo, mas Deus, ele vê o tamanho do resultado. Então, o que hoje parece pequeno pode estar iniciando uma grande obra divina, seja na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, por isso,
Não despreze os pequenos começos. Segundo, que eu disse, Deus trabalha mesmo quando você não vê. Porque o fermento trabalha em silêncio. O fermento não faz barulho, não chama a atenção. O fermento não chama, mas está produzindo transformação. Há pessoas que dizem, pastor, parece que nada está acontecendo. Mas ei, Deus está trabalhando no silêncio. Mesmo quando você não vê mudanças, Deus está trabalhando. Sim, esperamos aquelas mudanças imediatas e Deus está trabalhando. Mudanças que você ainda não enxergou, mas nos bastidores Ele está agindo. O céu não parou de trabalhar só porque os seus olhos não enxergaram os resultados. O céu continua trabalhando. Outra questão que aprendemos é que uma verdadeira experiência com Cristo transforma tudo. O fermento não transforma apenas a parte da massa, ele transforma tudo. Da mesma forma, quando Jesus ele entra na vida, ele deseja transformar, primeiro, o nosso caráter, segundo, a nossa família, nossas palavras, nossas escolhas, sim, nossa maneira de servir, os nossos relacionamentos. Sim, o Evangelho não é uma maquiagem espiritual. O Evangelho é transformação profunda. Então pense nisso. Amém? Pense nisso. Depois que o fermento começa a agir, o processo continua. Da mesma forma, quando Deus inicia uma obra, ninguém pode impedir. Então, talvez existam lutas, críticas, perseguições, provações, dificuldades, mas aquilo que Deus começou em você continuará crescendo. A obra de Deus em sua vida não está parada, ela está em andamento. Descansa o teu coração. Então, Lucas 13, 20 e 21 fala sobre o reino dos céus comparado ao fermento. E a mulher esconde em 3 medidas ali de farinha para preparar ali o seu bolo, o seu pão e leveda toda a massa, ou seja, por inteiro. Ele faz uma transformação por inteiro. Assim é o reino de Deus quando chega na vida de alguém. E sabe aonde está o reino de Deus? Aonde o Senhor Jesus é primazia na vida. Se Ele é primazia na sua vida, pode ter certeza que habita em você é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Então, o reino de Deus habita em você. Então, tudo transforma. Você não vive mais da mesma maneira, não age mais como você agia antigamente. O cristão, o crente, o irmão, a irmã que age como antigamente, ainda que xinga, que briga, que sai na bordoada, é porque o reino de Deus ainda não está habitando na vida dele. Amém? Então, pense nisso. Queridos, eu vou ficando por aqui. Eu volto com vocês à meia-noite aqui nesse canal para orar e abençoar a vida de todos vocês. Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos vocês. Eu volto meia-noite com vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos.